A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Então vamos aí gravar mais um vídeo? Então hoje eu vou gravar mais um vídeo dos escolhidos. Esse tipo de vídeo de escolhidos sempre aparece, né, no YouTube, e eu gosto muito. Para mostrar para a pessoa se avaliar, e talvez ela ainda não saiba que é uma escolhida ou escolhido de Deus. Então ela vai analisar os frutos para ver se ela tem esses frutos ou esses dons. E aí se ela verificar que ela tem, não é você ter todos, tá? Frutos e todos os dons, você não vai ter todos. Muitos vão ter, a maioria, mas às vezes você tem 3 ou 4 itens que fala lá no vídeo, mas não tem todos. Mas isso já é sinônimo que você é de Deus, que Deus te escolheu, mesmo que você não saiba ainda. Por isso que esses vídeos servem, eu gosto muito deles, né? E qual que é a diferença do escolhido por uma pessoa comum, entendeu? Então nós vamos ver isso aí, tá bom? Vamos lá, e eu gosto muito desses vídeos, sempre aparece e é sempre diferente um do outro, tá, irmão? Não é a mesma coisa, por isso que é bom vocês verem todos os vídeos dos escolhidos quando vocês tiverem tempo, tá? Porque não são iguais, tá? São parecidos, mas não iguais. E aí dá pra você avaliar você mesmo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Conta comercial de novo. Você pegou antes. Eficaz em tudo que faz. Não, a Medley. Eficaz em tudo que faz. Aproveite as top ofertas do Pão de Açúcar. À primeira vista, não há uma diferença visível. Peraí. Vamos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Você já se perguntou o que realmente diferencia os escolhidos das pessoas comuns? À primeira vista, não há uma diferença visível. Os escolhidos também precisam comer quando estão com fome, dormir quando estão cansados e tomar cuidado ao caminhar. Eles também enfrentam punições se fizerem algo errado. A verdade é que todos nós fomos escolhidos. Muitos apenas esqueceram quem são. Não é bem assim, ó. Essa parte eu já não concordo, tá, irmãos? Por que eu não concordo? A palavra diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque escolhido, todos vieram da criação de Deus, certo? Isso é verdade. Só que nem todos, que Jesus mesmo falou, aquele que crê em mim, eu dou-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então só quem crê em Jesus que é filho de Deus, tá? Quem não entregou a vida para Jesus é criatura de Deus. Isso a Bíblia fala, tá? Se alguém discordar, vai brigar com o Senhor Jesus, vai brigar com a Bíblia. Porque é eles que estão falando, não sou eu, vai verificar lá, tá? Agora, quem quer discordar e debater comigo, e não quer examinar na Bíblia, então não venha debater comigo não. Vai debater comigo se eu falei coisa contrária à Bíblia. Agora, quem não crê na Bíblia também não vem debater, que eu não vou ouvir. Eu vou ouvir se eu falei alguma coisa contrária à Bíblia e você me provar. Ó, irmão, você está falando bobagem. Aí sim, aí eu peço perdão e tudo, tá? Porque as pessoas têm mania, né, de distorcer a Bíblia, de falar que eu estou errado sem comparar lá. Se você comparar e ver que eu estou errado, me mostra e manda um áudio para mim, mensagem ali na área de comentários. Ó, irmão, você errou aqui porque na Bíblia tá assim, aí eu vou me explicar. Se eu errei mesmo, eu peço perdão. Se eu não errei, eu vou falar, ó, você que interpretou errado. Entendeu? Então, né? Então aqui, que ele falou assim, todos são escolhidos? Não, todos são chamados, mas não são escolhidos. E todos têm a essência divina, mas eles não... É como assim? É como se você tivesse dentro de você a treva e a luz. Só que Jesus falou, muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque as trevas são prazerosas. O pecado é prazeroso, é gostoso. Então, muitos escolhem entrar pela porta larga, que conduz à perdição, do que pela porta estreita. Então, nem todos são escolhidos. Então, muitos são chamados, mas não escolhidos. Você tem um lado negro e um lado luz dentro de você. Só que muitos preferem alimentar o lado negro, porque justamente é prazeroso.
e não vai para a luz. Então, nem todos são escolhidos quem escolhe ir para a luz. Entendeu? Vamos lá. A diferença está na intenção e no propósito de suas ações. Os escolhidos têm um propósito comum: elevar a humanidade. Eles geralmente tudo que ele está falando aqui eu concordo, menos aquela parte dele falar que todos são escolhidos. Um forte senso de certo e errado e são mais espiritualmente conscientes e cultivados. Vamos explorar como esses indivíduos se destacam e como sua presença impacta o mundo ao seu redor. A diferença fundamental entre os escolhidos e as pessoas comuns reside na intenção e no propósito de suas ações. Os escolhidos possuem uma visão clara de seu objetivo de vida. Exatamente. Eles buscam elevar a humanidade e, por isso, possuem um nível mais alto de integridade moral e um forte senso de certo e errado. Essas características os guiam em todas as suas ações. Eles se dedicam à meditação, à observância de preceitos religiosos ou ao uso de uma... A gente sabe a distinguir o certo e o errado. Os descrentes não sabem. Eles acham que é certo aquilo, mas não é. Entendeu? A gente tem discernimento. Outra coisa que ele falou que eu concordo que os escolhidos têm eles meditam, entendeu? Eles refletem sobre suas próprias ações, eles tentam melhorar, elevar os outros. O que é elevar os outros? Elevar os outros é você abrir os olhos espirituais da pessoa e falar das verdades bíblicas. E aí a pessoa vai se elevar a um outro patamar espiritual, entendeu? Então você ajuda a pessoa a se elevar espiritualmente, entendeu? Pode até ser que eleve ela também no seu trabalho, na sua convivência com a sua família, na relação íntima com a sua esposa, porque ela vai ter uma nova visão, ela vai ter uma visão espiritual da coisa, entendeu? Não vai ter uma visão carnal, né? Então tem muitas diferenças entre o incrédulo e o descrente, só que à primeira vista, como ele falou, não é percebido. E outra, muitos acham que os escolhidos, tem outro vídeo falando disso que eu vou falar agora, que os escolhidos são pessoas de alto escalão, que tem dinheiro, que tem poder. Não, os escolhidos são pessoas comuns, que ninguém dá nada por eles. É Deus que escolhe, não é a gente que escolhe Deus. Quando Deus me chamou para a missão, irmãos, eu nunca procurei missão, nunca me procurei pregar a palavra, nunca quis nada disso. Isso daí foi o chamado de Deus. Deus me encurralou e falou. Igual foi isso com o apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja, e faz com todos os cristãos. Não é a gente que escolhe a Deus, é Deus que nos escolhe, que nos chama. Entendeu? Por quê? E ele sabe, porque Deus é onisciente, ele sabe quem vai aceitar o chamado e quem não vai. Entendeu? Por isso que fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas Deus chama a todos. Mas ele sabe quem vai aceitar e quem não vai o chamado. Entendeu? A moral. E conseguem ver além das aparências, compreendendo significados a gente não julga pelas mais aparências, profundos. e sim pela reta estão justiça de dispostos Deus. a sacrificar-se pelo bem-estar dos outros e pelo bem maior, colocando sempre as necessidades dos outros em primeiro. O bem-estar dos outros e a necessidade dos outros em primeiro os lugar. escolhidos estão dispostos. Por exemplo, a servir. Eu estou fazendo um vídeo aqui, eu poderia estar... Hoje é um dia que eu senti vontade de escutar minhas musiquinhas, né? Eu gosto de escutar música circular e gosto de escutar louvor também, tá? Só que assim, eu canto meu próprio louvor, eu faço meu próprio louvor. Eu escuto o louvor de outra pessoa, mas louvor que exalta a Deus. Tem uns louvor aí que exalta o homem, e exalta a instituição, exalta cantor evangélico. Não, esse louvor eu não escuto mesmo, entendeu? Mas eu escuto música circular que tem letras que não são perniciosas. E não gosto de ver videoclipes de sensualidade, nem de coisa, entendeu? Que me induz a erros, entendeu? Aí eu podia escutar uma musiquinha, mas hoje eu neguei a mim mesmo. E isso eu faço várias vezes. Que isso é se negar a si mesmo, para poder servir vocês. Servir vocês com o quê? Com conhecimento, entendeu? Isso é servir. Tem várias formas de servir. Eu posso servir levando alimentos para os carentes, para o pobre. Eu posso servir visitando alguém no hospital. Eu posso levando uma palavra de conforto. Tudo isso é servir. Quando você faz a vontade de Deus, gente, por isso que a palavra de Deus fala assim, a fé sem obra é morta. Mas o que são obras? Quando você fala do evangelho é obra. Quando você crê em Jesus é obra. Tudo isso é obra. Quando você serve os carentes, os necessitados com alimento é obra. Quando você dá cesta básica é obra. Quando você auxilia com uma palavra é obra. Entendeu? Se você faz essas coisas, você está fazendo a obra.
Então a sua fé não é morta, entendeu? Sacrificar-se pelo bem-estar dos outros e pelo bem maior, colocando sempre as necessidades dos outros em primeiro lugar. Espiritualmente, ser um escolhido significa estar mais consciente e desperto do que os demais. Isso se reflete na maneira como pensam, sentem e agem, pois há um caminho a seguir. Os escolhidos são selecionados para ajudar sua geração a evoluir e prosperar durante sua vida, tendo vibrações mais altas do que outros humanos. Eles são mais despertos, conscientes e sensíveis do que a maioria, possuindo um profundo senso de propósito que os impulsiona a fazer a diferença no mundo. Com uma sabedoria e intuição inatas, eles são guiados em seu caminho. Enquanto muitos seguem o status quo, os escolhidos... 3 coisas que falou aí, irmãos. Os escolhidos, o que ele tem? Que é negar a si mesmo? É você deixar de fazer a sua vontade para atender o próximo, já falei, né? E outra, para servir o próximo, de alguma forma, seja de qual forma que for. E outra, os escolhidos estão mais despertos. Despertos no sentido espiritual. Não é que eles são mais espertos do que os outros, são melhores que as outras pessoas. Que ele está com a visão espiritual aberta. Ele consegue enxergar através das aparências, não só pela aparência. Ele está através das atitudes, das circunstâncias, através da visão espiritual. Ele vê lá na frente, entendeu? Isso é ser desperto. E outra, a gente tenta despertar os outros, entendeu? E o que falou ali que os escolhidos têm mais? Que eu esqueci. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar se eu lembro um pouquinho aqui. mais despertos, conscientes e sensíveis do que a maioria, sensível, possuindo um profundo senso de propósito. Senso de propósito. O meu propósito qual que é? Eu nunca pensei em pôr um canal no YouTube. Eu tinha o propósito para falar da palavra de Deus. Esse é o meu propósito, para falar, abrir os olhos da igreja. O meu propósito não é para converter os incrédulos, é para abrir os olhos da igreja, quem já é convertido. Entendeu? Porque muitas das igrejas, das pessoas estão dormindo. Não estão vendo os sinais que Jesus falou. Olha, Jesus não marcou data que vai voltar, mas ele falou, preste atenção nos sinais. Quando vê os sinais é que eu estou à porta. Entendeu? Então isso é desperto. E eu tenho esse propósito. Mas isso não quer dizer que eu não possa pregar para incrédulos. Prego também. Mas o meu propósito é abrir os olhos da igreja. Entendeu? O meu propósito Deus me deu o canal no YouTube que é dele para poder falar dessas coisas. Esse é o senso de propósito. Cada um tem o seu. E outra, eu sou sensível. Uma pessoa falou para mim, você é sensível demais. Graças a Deus que eu sou sensível. Não é sensível que eu sou maricas não, que nem muitos falam quando fala que você é sensível que você é maricas. Eu nunca fui maricas, graças a Deus. Uma vez por causa da energia dos outros, eu fiquei covarde. Mas eu nunca fui covarde, irmãos. Depois que eu me converti, não. Eu prego até com ousadia, com medo. Às vezes eu prego no meu emprego com medo de ser mandado embora. Eu não tenho medo de ser mandado embora, mas as pessoas me ameaçam, entendeu? E eu não tenho medo não, eu vou pra cima. Eu falo mesmo da palavra de Deus. Eu não deixo de trabalhar, de fazer o meu serviço. Eu não mato o meu serviço para falar da palavra, mas quando eu tenho oportunidade eu falo. Mas tem empresa que não gosta, aqui não pode falar da palavra de Deus. Aí eu falo, tá bom, mas eu falo, continuo falando. Então, Deus me dá um espírito de ousadia, não de covardia. E se ele mandar eu falar em qualquer lugar, eu vou falar. O mais provável é obedecer a Deus do que aos homens. Eu obedeço os homens no que é justo. Eu obedeço o governo no que é justo. Eu obedeço o meu patrão no que é justo. Agora, quando ele falar, não fale da palavra de Deus, é mais provável obedecer a Deus do que o homem. Porque Deus é o Senhor de todos os homens. Se ele falar para mim fazer, eu tenho que fazer e pronto. Ele me chamou para isso. Entendeu? Eu tenho que ter o bom senso de saber falar na hora certa e no lugar certo. No lugar de trabalho não é de falar. Todo lugar é lugar de falar da palavra de Deus. Só que você tem que esperar o momento certo. Isso sim. Você não pode matar o seu serviço para falar da palavra de Deus. Isso eu não faço. Senão eu estaria sendo errado. Entendeu? Então, eu, graças a Deus que eu sou sensível. E eu não vejo quando alguém fala que eu sou sensível, elas podem estar me chamando de marica, ou eles. Mas eu não vejo como maricas. E sensibilidade, se uma pessoa não tem sensibilidade é o quê? É você ser emotivo. Mas você não pode ser dominado pelas emoções, irmãos. Mas se você não tiver emoção, como você vai ter fé? A fé é um tipo de emoção.
A compaixão é um tipo de emoção. É um tipo de sensibilidade. Você se compadece com os outros. Então a pessoa não sabe nem o que fala. Se ela não tem sensibilidade, não é sensível, então ela não tem o amor de Deus. Ela não tem compaixão pelos outros. Entendeu? Porque para você sentir compaixão, você tem que se sensibilizar. Entendeu? Aí, tá vendo como as pessoas não sabem nem o que fala? As pessoas é sem alma, então. Tem que ser sem alma. Impulsiona a fazer a diferença no mundo. Com uma sabedoria e intuição inatas, eles são guiados em seu caminho. Enquanto muitos seguem o status quo, os escolhidos... Aqui, ó. O que é o status quo? É o convencional. É você seguir a rotina. Você ter medo de arriscar. É você ter medo de ir ao encontro do desconhecido, que é o mundo espiritual. Tem gente que tem medo de entrar no mundo espiritual com medo do diabo atacar. Mas se você tiver com Deus, Deus vai te proteger. É lógico, o diabo vai vir te atacar sim. Mas não é por causa disso que você não vai para Deus. Porque Deus vai te proteger, Deus é maior. Entendeu? Você vai ter a salvação eterna e vai ter as bênçãos do Senhor. Certo? Se você ir para Ele. Mesmo que o diabo te ataque, o diabo vai usar pessoas, vai fazer o raio que o parto, vai fazer literalmente o diabo na sua vida. Mas Deus vai destruir todas as obras dele na sua vida. E quando ele te afligir e você ficar abatido, você corre para Deus e Deus vai te restaurar. Se você errar, Deus vai... Porque o diabo vai fazer você tropeçar. Deus te restaura, Deus te resgata e Deus destrói a obra dele. Que nem o diabo várias vezes pensou que tinha me destruído, se lascou. Porque Deus me restaurou, me chamou de volta, me resgatou, me deu a unção de volta. Entendeu, irmãos? Ou não exploram e empurram os limites do que é possível. A maioria das pessoas mantém uma mentalidade fixa e tradicional, raramente questionando suas crenças. Os escolhidos... A gente questiona as crenças contrárias à Bíblia. Entendeu? E outra, o status quo, que nem eu falei, o status quo é o convencional, é você andar de acordo com o que o mundo ensina. Você crê nas coisas que o mundo ensina e é a sua área de conforto. Você não questiona nada, você acredita em tudo, né, que te dizem, você aceita tudo, você aceita a dominação, a gente obedece os governantes, obedece coisa, mas quando ele vem nos dominar, nos fazer de escravo, a gente não aceita. Quando eles vêm nos coagir, nos oprimir, a gente não aceita. O cristão não aceita. Porque Deus nos libertou, Cristo nos libertou para a liberdade, não para a escravidão. Não fazeis escravo de homem. Entendeu? Fazer escravo de Cristo, não de homem. Sua geração e família a prosperar e evoluir, possuindo energia abundante por terem uma vibração alta, facilitando a ascensão da humanidade e do planeta a frequências mais elevadas. Eles sofrem no início de sua jornada porque priorizam os outros antes de si mesmos, pensando em termos de nós, enquanto a maioria pensa em termos de eu. Na juventude, confiam e perdoam demais, mas aprendem a proteger sua paz e estabelecer limites ao longo do tempo. Porque a gente confia demais e por confiar os outros nos traem e a gente sofre. E a gente perdoa até os nossos inimigos. Coisa que uma pessoa comum não consegue fazer. Porque ela não tem o Espírito. Só consegue perdoar quem tem o Espírito de Jesus. O que Jesus falou? Perdoar os vossos inimigos, assim como o Pai vos perdoou o vosso pecado. Se vocês não perdoar, o Pai que está no céu não pode perdoar vocês. Porque nós somos maus, irmãos. Nós fizemos coisas erradas lá atrás. E quando fomos para Cristo como Salvador, Deus não nos perdoou por meio do sangue de Jesus. Então por que a gente não pode perdoar os outros? É difícil? É difícil, mas se você tiver o Espírito de Cristo, você consegue. Sozinho não consegue. Essa dedicação ao bem maior é o que realmente diferencia os escolhidos das pessoas comuns. Enquanto muitos estão focados em suas próprias necessidades e desejos, os escolhidos estão sempre procurando maneiras de servir e elevar os outros. Essa mentalidade altruísta é uma parte essencial de sua identidade e propósito de vida. Como um escolhido, você é o tipo de pessoa que não consegue fingir a autenticidade. Se algo parece errado, você prefere sair da situação a fabricar sua resposta. A desonestidade não se alinha com seu caráter, parece inerentemente errada.
Isso o diferencia das pessoas comuns que muitas vezes se acomodam em situações desconfortáveis para evitar conflitos ou agradar aos outros. Você encontra dificuldade. Eu jamais agrado ninguém, nem me humilho pra ninguém, ó. Eu procuro me dar bem com todo mundo, fazer amizade. Mas se a pessoa não gosta de mim, eu não forço, não me humilho pra pessoa. Só me humilho diante de Deus. E outra, na sua empresa você tem um chefe, certo? Aí ele fala assim pra você: ele é seu chefe, você tem que respeitar. Você é pago para fazer o serviço. Então, o que ele te orientar a fazer de serviço, você tem que obedecer, certo? Correto. Agora, quando tem abuso de autoridade, é igual uma polícia te aborda. Ele te abusa de você, você tem todo o direito de denunciar ele, certo? É igual na empresa. O supervisor, o chefe, ele abusa da autoridade, te escraviza, faz você ganhar um salário de 1, fazendo serviço de 3, e aí eu não concordo com isso. Aí o que eu faço? Eu vou pro confronto, mas não pro confronto assim, de desafiar a pessoa, de gritar com a pessoa. Não, eu vou chamar a pessoa a conversar, ó. Eu sei que você é minha líder, você é meu chefe, meu superior, mas assim, eu não vou aceitar coação. Eu não vou aceitar humilhação. Eu tô aqui para trabalhar, não para ser humilhado. Por quê? Porque você não tem medo de confrontar uma coisa errada que a pessoa tá fazendo com você só porque ela é superior a você lá na empresa. Ela é superior, assim, eu tenho que obedecer ela no que é justo, que ela me pede que é justo, no meu horário de trabalho, no meu serviço. Eu tenho que fazer o meu serviço com honestidade, com justiça, certo? Agora, se a pessoa quiser me escravizar, me fazer trabalho de 3 ganhando por 1, se a pessoa quiser falar assim pra mim assim, ó, eu sou a chefe, você é o funcionário, eu mando e você obedece, já tá errado. Porque você tem que ganhar o grupo, você tem que tratar as pessoas bem, porque aí, você tratando a pessoa bem, a pessoa vai correr por você. Ela vai trabalhar com mais felicidade, vai render mais. Agora, quando você oprime a pessoa, fica jogando na cara, eu sou o chefe, você tem que obedecer, aí a pessoa desanima. Você tem que motivar a pessoa, não desanimar. Entendeu? Agora, quando é aquele funcionário relapso, que não quer saber de trabalhar, faz corpo mole, aí você tem que ser um pouco mais rígido mesmo. Mas sem desrespeitar, sem humilhar, entendeu? É isso. E muitos fogem desse tipo de confronto. Tem medo de perder o emprego. Eu não tenho, porque quem me sustenta é Deus. Se Deus fechou essa porta, Ele abre outra. Eu peço às vezes demissão num lugar que eu não estou feliz. Eu não fico com medo, não vou arrumar emprego. Não, Deus vai agir na minha vida. Isso é fé. E se conectar com pessoas que carecem de sinceridade, que priorizam posses materiais, se entregam a fofocas ou exibem comportamentos intimidadores. Pessoas comuns podem se envolver nessas... No meu trabalho eu não entro em roda de fofoca, que nem chefe que fica intimidando a gente com ameaça, porque a Bíblia fala obedecer seus patrões. Mas tem o contexto, irmão. E os patrões fazer o que é de justiça aos seus funcionários e largar as ameaças. Aí tem chefe que fica te intimidando para botar medo, querer forçar você a trabalhar com coação. Não, é só ele pedir, ele ser educado, ele ser respeitador. Aí você vê isso, você vai obedecer, você sabe que ele é o seu superior, tá vendo? E aí o cristão, ele vai contra quando ele vê opressão, quando ele vê intimidação, quando ele não se sujeita a isso. Mas muita gente se sujeita com medo de perder o emprego. Aí se curva pelo sistema impositório e deixa a pessoa fazer o que quer. Por quê? Aí o chefe fala assim, você precisa do emprego, então você tem que se sujeitar. Você tem que se sujeitar ao que é honesto, o que é justo. Porque tem empresa que eu já vivenciei, a empresa falou pro chefe assim, pune ele, sendo que eu não merecia. Aí a pessoa não quis punir, eles demitiram a pessoa. Então, o que acontece, irmãos? Eu não vou compartilhar com injustiça só para me garantir o meu cargo. Jamais. Porque eu tenho o meu caráter e a minha integridade. Eu prefiro perder o emprego, mas eu não me sujeito. Então, por isso que em algumas empresas eu bato de frente e às vezes eu sou até demitido. Por quê? Eu bato de frente não é porque eu sou rebelde, eu quero desafiar a pessoa. É que eu não concordo com coisas erradas que a pessoa quer me impor. Certo? Ou com desrespeito, ou com humilhação da minha pessoa, ou de outra pessoa. Entendeu? Aí eu vou contra mesmo. Entendeu? Pode me mandar embora. Entendeu? Porque eu tenho os princípios cristãos dentro de mim. E eu não vendo meus valores. Jamais. Por cargo nem por dinheiro algum. Pode me oferecer a riqueza desse mundo.
Porque a minha riqueza é Cristo. Buscando aceitação ou segurança social. Sua autenticidade atrai outros à sua natureza genuína, criando conexões baseadas na confiança e honestidade, enquanto as relações das pessoas comuns podem ser superficiais e baseadas em conveniências temporárias. Sua presença ilumina um mundo frequentemente ofuscado por pretensões e falsidades. E seu compromisso as com pessoas vestem máscaras, é isso que eu não faço, falsidades. E ela vive uma relação com os outros superficial. Eu não, eu sou autêntico, eu me aprofundo em qualquer relação, seja de amizade, seja de relacionamento íntimo com uma pessoa, eu me aprofundo. Por quê? Porque eu sou autêntico, eu não gosto de superficialidade. Hoje as relações, seja de amizade, até de família, às vezes, hoje está assim, ou de relacionamento pessoal, entre um homem e uma mulher, é superficial, né? É carnal, é materialista, e eu não sou assim. Entendeu? Não só eu não falo de mim, tem muitos que estão igual a mim, ou até melhor que eu, mais piedoso que eu até, entendeu? Por quê? Porque faz parte da nossa essência genuína. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós passamos a ser escolhidos e ponhamos os frutos em pauta, entendeu? E aí os frutos vêm dentro de nós, abundam dentro de nós, entendeu, irmãos? Cidade é um farol para outros que procuram conexões e verdades genuínas. Em contraste, pessoas comuns podem se perder em disfarces e aparências, falhando em experimentar a profundidade das verdadeiras relações. Essa habilidade de ser genuíno em um mundo onde a superficialidade muitas vezes reina é uma das marcas registradas dos escolhidos. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam... Eles não têm medo de mostrar quem realmente são, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou rejeição. Sua autenticidade serve como um exemplo poderoso para os outros, mostrando que é possível viver uma vida íntegra e significativa, mesmo em face de adversidades. Os escolhidos sabem que a verdadeira força vem da vulnerabilidade e da capacidade de ser honesto consigo mesmo e com os outros. Essa autenticidade não apenas atrai pessoas genuínas para suas vidas, mas também cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. Através dessa confiança, eles conseguem formar relacionamentos duradouros e significativos que são fundamentados em princípios sólidos e em um profundo respeito pela verdade. Você possui uma espécie de sistema de detecção de falsidade, uma habilidade inata de discernir a falta de sinceridade nos outros. Essa capacidade de identificar dissimulação à distância é como um dom natural que você possui como escolhido. Essa habilidade não apenas destaca sua autoautenticidade, mas também sua aptidão para reconhecer a autenticidade nos outros. Em contraste, pessoas comuns podem não ter essa habilidade aguçada. Elas podem ser facilmente enganadas pela desonestidade ou superficialidade, muitas vezes sem perceber as verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor. Seu dom permite navegar nas relações com um olhar para a genuinidade, promovendo conexões mais profundas e enriquecendo sua jornada com encontros profundos. Isso o diferencia, permitindo que você navegue pelas complexidades das interações humanas com clareza e integridade, enquanto pessoas comuns podem encontrar-se em relações superficiais ou prejudiciais, porque falham em detectar a falta de sinceridade dos outros. Essa capacidade de discernimento... Vou falar. Eu acreditei numa pessoa, mas não porque eu não tinha capacidade de detectar a falsidade na pessoa. Eu consegui detectar. Mas por que eu insisti? Porque eu insisti porque eu pensei que Deus podia mudar a pessoa. E que eu vi também? Não foi só por isso. Que eu queria tanto uma coisa, irmãos, que mesmo eu sabendo que aquilo ali não era verdadeiro, que Deus falou assim, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz, ele já tinha me dado a resposta, mas eu insisti, porque eu queria tanto uma coisa, mesmo eu sabendo que aquilo ali era um engano,
E eu persisti naquilo. Então foi um erro meu. Mas não porque eu não detectei. Eu detectei, mas eu achei assim, Deus vai me usar e eu vou mudar a pessoa. Mas você não muda ninguém, irmãos. Quem muda é Deus. E se a pessoa que Deus quiser mudar, ela permitir que Deus muda. Se ela não permitir, Deus não muda. Não porque ele não tem o poder, porque ele dá o livre-arbítrio. Entendeu? Crucial para construir e manter relações saudáveis e significativas. Ela permite que você evite armadilhas comuns nas interações humanas e se conecte verdadeiramente com aqueles que compartilham de seus valores e visão de mundo. Além disso, essa habilidade de discernimento também o protege de ser explorado ou enganado por aqueles que não têm as melhores intenções. Os escolhidos valorizam a profundidade e a autenticidade em todas as suas... A gente consegue discernir aqueles que não têm as melhores intenções. Por exemplo, falsos profetas. Entendeu? A gente consegue discernir, a maioria não consegue. Acredita em tudo que escuta, entendeu? Às vezes não é que a gente nunca pode ser enganado, irmãos, entendam. Pode ser que a gente seja, porque a palavra mesmo diz que se puser a ser, enganaria até os escolhidos, entendeu? Se fosse possível, mas não é porque Deus abre nossos olhos a tempo. Quando o escolhido ele é enganado não porque ele não sabe que está sendo enganado, é porque ele confia que pode mudar a pessoa ou que a pessoa vai mudar, entendeu? Ou então, porque ele sabe que a pessoa é errada, tá com falsidade, tá com engano, mas ele gostou tanto da pessoa que ele acha que pode melhorar as coisas, ou a pessoa, mas aí é onde o outro, aí é que ele mesmo se engana, entendeu? É porque ele quer, não é porque ele não detectou ali a falsidade, ele detectou, mas ele fala, vou supor, todo mundo pode mudar, porque na Bíblia conta a história de gente que fez coisas terríveis e encontrou Jesus e mudou. Aí eu penso assim, de repente a pessoa muda, né? Mas aí tem pessoa que, por quê? Por que mudou? Ela fez coisas terríveis, mudou, porque ela permitiu que Deus mudasse ela. Agora, a pessoa pode fazer coisas erradas e não ser tão terríveis e não mudar nunca, porque ela não permite se mudar, entendeu? Ela não deixa Deus mudar ela. Ela quer continuar na escuridão. Ações. E essa busca por conexões verdadeiras os leva a formar relacionamentos que são baseados na confiança mútua e no respeito. Eles entendem que a qualidade das relações é muito mais importante do que a quantidade, e por isso cercam-se de pessoas que enriquecem suas vidas e compartilham de sua visão e propósito. Você não está contente em simplesmente seguir rotina? Então, por isso mesmo que a gente tem poucos amigos. Por quê? Porque a gente só valoriza a autenticidade, a sinceridade e a verdade. Então a gente busca relacionamento com essas características. A gente não busca relacionamento superficial, que a maioria tem, com falsidade, com fingimento, e nem com pessoas que não crêem no que a gente crê. Entendeu? Então por isso que a gente tem poucos amigos. Entendeu? A gente dá mais atenção para a qualidade do que para a quantidade. Entendeu? E a gente às vezes se isola para poder ficar... Deus nos moldar, a gente tem mais comunhão com Deus e Deus trabalhar em nós. A gente tem um momento que a gente gosta de ficar isolado. Deus nos isola. Entendeu? Para revelar mais coisa para a gente, para curar nossas feridas, para tudo isso aí. Enquanto algumas pessoas encontram conforto em padrões previsíveis, você sempre sente a presença de algo maior, algo além do comum. A ideia de se conformar e seguir normas sociais parece uma prisão da qual você quer escapar. É verdade. Você entende que a vida é mais do que um trabalho monótono e as expectativas da sociedade. Em contraste, pessoas comuns muitas vezes se acomodam em suas rotinas diárias, encontrando segurança e conforto na previsibilidade e nos padrões estabelecidos. Elas podem aceitar normas sociais e sentir-se satisfeitas com a estabilidade e familiaridade dessas convenções. Essa consciência desperta seu desejo de explorar, ultrapassar limites e buscar as profundezas da experiência humana além da convenção. Você é movido por um anseio por autenticidade, significado e propósito que vai além do comum, empurrando-o em direção a uma vida cheia de aventura, descoberta e autoexpressão. Por outro lado, pessoas comuns podem se contentar em viver dentro dos limites estabelecidos pela sociedade
sem sentir a necessidade de explorar além do que é conhecido e seguro. As limitações que parecem prender outros em um lugar não impedem suas aspirações. Você vê o vasto e extraordinário mundo esperando para ser explorado. Um lugar distante da mediocridade. E quando ele fala explorar o mundo, ele não está falando de viagens, tá, irmãos? Aí as pessoas interpretam errado. Ele fala assim, você explorar o desconhecido, o mundo sobrenatural. E a maioria tem medo de entrar nesse mundo. Outro dia eu falei para uma pessoa que eu tava envolvido, que eu falei assim, a pessoa tinha medo de arriscar. Às vezes é necessário arriscar, entendeu? Porque se você não arriscar, o medo te paralisa. É como você quiser montar um negócio. Aí você tem um dinheirinho. Ah, mas eu tô com medo de arriscar e de perder. Se perder, perdeu. Tenta de novo, não é outra oportunidade. Mas pelo menos você não vai ficar frustrado. Você não arriscou, então você não sabe como ia ser. De repente dá certo e aí? Entendeu? Já o escolhido não tem medo de arriscar. Ele arrisca. Ele às vezes erra, mas tentando acertar. Ele não tem medo de errar. Entendeu? Os escolhidos têm uma compreensão inata de que a vida é curta e deve ser vivida plenamente. Eles não têm medo de correr riscos e desafiar o status quo, porque sabem que é assim que o crescimento e a realização ocorrem. Essa mentalidade os leva a buscar constantemente novas experiências e oportunidades de aprendizado, sempre em busca de um propósito maior. Essa busca incessante por significado e propósito é o que os diferencia e os impulsiona a fazer uma diferença significativa no mundo. Se hoje você é refém de uma única fonte de renda, olha só o novo método simples que eu encontrei no mercado. Não estão satisfeitos com uma existência medíocre, querem deixar um legado e inspirar outros a fazerem o mesmo. Esta mentalidade de buscar sempre algo maior é um sinal claro de um escolhido, alguém que entende que há mais na vida do que apenas seguir as normas sociais. Você enfrenta grandes desafios. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos demonstram força única e enfrentam as batalhas mais difíceis desde cedo. Você lida com adversidades, mas esses desafios têm um propósito: desenvolver resiliência e sabedoria. Por outro lado, pessoas comuns podem não enfrentar tantos desafios ou, quando os enfrentam, podem não ver um propósito maior neles. Elas podem sentir-se sobrecarregadas e desanimadas pelas dificuldades, sem entender que são oportunidades para crescer. Passar por tempos sombrios e difíceis lhe dá a visão e a empatia necessárias para ajudar os outros em suas próprias lutas. Sua jornada através das dificuldades torna-se um farol de esperança para aqueles em necessidade, inspirando-os a continuar e encontrar força dentro de si mesmos. Enquanto pessoas comuns podem lutar para encontrar sentido em suas dificuldades, você, como um escolhido, transforma suas experiências em força e orientação. Através de suas experiências, você se torna uma luz que guia outros a superar suas dificuldades e se tornar mais fortes. Em contraste, pessoas comuns podem simplesmente tentar sobreviver aos seus desafios sem encontrar um propósito maior. Os desafios que você enfrenta não são meramente obstáculos a serem superados, mas sim oportunidades para desenvolver suas habilidades e fortalecer seu caráter. Cada dificuldade superada o aproxima mais de seu verdadeiro potencial e propósito. Você entende que a adversidade é uma parte essencial do crescimento espiritual e pessoal, e é por meio dessas experiências que você pode alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Além disso, sua capacidade de enfrentar e superar desafios inspira aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de resiliência e determinação, mostrando aos outros que é possível encontrar força mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Sua jornada não é apenas sobre sua própria evolução, mas também sobre como você pode usar suas experiências para ajudar e guiar os outros em suas próprias jornadas. Às vezes a gente está passando por dificuldade e mesmo assim tem força para ajudar outros com palavras, com incentivo. E outra, quando a gente passa por dificuldade, às vezes a gente não entende por que está passando, né?
Mas quando a gente vai orar e buscar Deus, aí o que a gente faz? A gente pede para Deus nos revelar por que a gente está passando. Porque isso vai da meditação e da reflexão. Por isso que é bom refletir. Você lê a Bíblia e reflete. Porque às vezes você pensa que está acontecendo coisa ruim com você ou dificultosa, que é ou coisa do diabo, às vezes não é. Às vezes é Deus te provando. Entendeu? Às vezes é para Deus te capacitar. Aí você tem que ter um olhar espiritual. Você ora a Deus e pede uma resposta. Aí você olha a circunstância, fica sensível à voz de Deus. Às vezes Deus vai enviar a pessoa para te falar algo, vai usar a circunstância ou usar coisas para te responder. Aí você vai analisar assim, ó. Eu estou passando por essa dificuldade aqui, eu estou nesse lugar, não queria estar aqui. Mas às vezes você fala assim, eu estou sendo perseguido lá. Mas às vezes você tem um propósito ali naquele lugar. Deus permitiu que você fosse lá por algum propósito que você ainda não viu. Aí quando você busca a resposta, Deus te revela por alguma fonte, Ele te revela. Porque você está ali, porque você está passando aquilo. E aí você luta contra aquilo e vai fazer aquilo, mesmo que é contra a sua vontade, porque é a vontade de Deus. Para te capacitar ou para você cumprir o seu propósito. Entendeu? Aí você entende o porquê. Entendeu? Aí eu tenho que ficar ali. Eu queria sair, mas eu tenho que ficar ali. Porque Deus quer que eu fique ali, por um propósito. Entendeu? E você vai cumprir, porque você ama Deus. E Deus quer te capacitar. E você sabe que é pro seu bem. Você pode não entender no momento que é pro seu bem, mas você sabe que é. Aquilo lá, porque Deus sempre faz as coisas pro nosso bem, mas a gente não enxerga. Porque o olho carnal, ele enxerga a coisa ruim como ruim. Às vezes, José do Egito, Deus transformou o mal que aconteceu com ele em bem. Entendeu? Deus transforma, irmãos. Entendeu? Então você aprende para te capacitar, para te dar mais resiliência, mais sabedoria, mais amadurecimento, entendeu? Na jornada espiritual. É isso. Nada mais leve. Suas provações o preparam para ser uma luz guia para aqueles que estão perdidos ou angustiados. As dificuldades que você enfrenta podem poupar muitos outros de sofrerem dores e tristezas semelhantes. Ao superar seus desafios, você pavimenta um caminho mais fácil para aqueles que seguem seus passos. Cada momento difícil, cada dor, cada provação e cada obstáculo tem um propósito. Nada é em vão. Essas experiências fortalecem seu crescimento espiritual e lhe dão a sabedoria necessária. E eu vou falar, hein, irmãos, eu tenho passado por lutas, por dores, não é que eu estou me gloriando não, né, e falando que outros não passam. Tem cristão que passa coisa muito pior que eu. Alguns passam perseguição espiritual, outros perseguição física, outros o Satanás move pessoa para te atacar, para te perseguir. Às vezes pessoas que te humilham, entendeu? Às vezes pessoa que você fala a palavra não quer ouvir e ainda te xinga. Tudo pessoas que te fazem sofrer, tudo aí a gente passa. A gente que tem um propósito e é escolhido por Deus. Mas tudo é para nos fazer forte, para nos amadurecer, para nos capacitar e para nos dar força interior, entendeu? E para ajudar os outros, tirar de experiência para auxiliar outros, entendeu? Dar o mundo. Em contraste, pessoas comuns podem lutar com suas provações sem entender o propósito maior por trás delas. Elas podem sentir que suas dificuldades são apenas obstáculos a serem superados, sem perceber a oportunidade de crescimento que representam. Mesmo em meio às suas próprias lutas, você encontra coragem para ajudar os outros em suas batalhas. Juliette, o que acontece com a bateria do carro elétrico após 8 anos de garantia? GW me apresenta. Nem sempre perceba, você age como um salvador e curador para eles. Pessoas comuns, no entanto, podem estar tão focadas em suas próprias dificuldades que acham difícil estender a mão para ajudar os outros. Além disso, sua busca pela verdade e autenticidade guia suas ações e interações. Você não se contenta com superficialidades ou falsidades, busca conexões verdadeiras e experiências profundas. Por outro lado, pessoas comuns podem aceitar superficialidades e pretensões, buscando apenas agradar aos outros ou evitar conflitos. Sua autenticidade brilha, atraindo outros e inspirando-os a abraçar suas próprias verdades.
Em um mundo que muitas vezes é enganoso e ilusório, seu compromisso com a honestidade e sinceridade serve como um farol de clareza, oferecendo esperança e orientação para aqueles em necessidade. Enquanto pessoas comuns podem achar difícil manter essa clareza e compromisso com a verdade, sendo frequentemente influenciadas pelas ilusões e enganos do mundo ao seu redor, sua jornada não é apenas sobre crescimento pessoal. É sobre iluminar o caminho para que outros descubram sua própria autenticidade e encontrem realização e propósito. Seus atos de bondade e compaixão não passam despercebidos. Você entende que, ao ajudar os outros, você também está contribuindo para a evolução e prosperidade da humanidade como um todo. Cada pequeno gesto de gentileza, cada palavra de encorajamento e cada ato de compaixão criam um impacto positivo que se espalha muito além do seu círculo imediato. Através de suas ações, você demonstra que é possível viver uma vida de propósito e significado, mesmo em face de adversidades. Você mostra que a verdadeira força vem da capacidade de amar e servir aos outros, e que é por meio dessas ações que encontramos a verdadeira realização e felicidade. Os escolhidos estão constantemente em busca de sabedoria e crescimento contínuo. Eles têm uma sede insaciável de conhecimento e uma vontade inabalável de melhorar a si mesmos e o mundo ao seu redor. Eles entendem que a vida é um processo de aprendizado constante e que sempre há mais a descobrir e explorar. Essa busca por sabedoria não se limita ao conhecimento acadêmico ou intelectual. Os escolhidos também procuram crescer. Ou seja, essa busca de conhecimento não vem de estudo humano, entendeu? Não é de crescimento intelectual ou acadêmico, entendeu? É uma sabedoria divina. Mente e emocionalmente, desenvolvendo uma compreensão mais profunda de si mesmos e dos outros. Eles são abertos a novas ideias e perspectivas e estão sempre dispostos a questionar suas próprias crenças e suposições para alcançar uma compreensão mais completa da verdade. Em contraste, pessoas comuns podem se contentar com o conhecimento e as habilidades que já possuem, e podem não sentir a mesma necessidade de buscar constantemente novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Elas podem... Isso daí é aquilo que o Apocalipse fala, a pessoa morna, né? Ah, eu já sei de tudo, tô rico e abastarda. Aí Jesus fala, tô a ponto de vomitar da minha boca. Não sabe o que é nus, que é desgraçado, e compra colírios para enxergar. Mas essa é a escolha de cada um, né? Se a pessoa escolhe, ela julga que sabe de tudo já. Nunca a gente sabe de tudo. Por mais, a gente vai partir desse mundo, irmãos, sem saber de todas as coisas. Entendeu? É o que ele falou aí, é uma constante aprendizagem, a vida. E um aprende com o outro. E com as coisas, e com outras pessoas, com o mais velho, com o mais novo, com situações, com erros, com acerto. Ir permanecer em suas zonas de conforto, evitando os desafios e as mudanças que acompanham o crescimento pessoal e espiritual. Os escolhidos, por outro lado, abraçam esses desafios como oportunidades para crescer e evoluir. Eles sabem que cada experiência, boa ou ruim, oferece lições valiosas que podem ajudá-los a se tornar pessoas melhores e a cumprir seu propósito de vida de maneira mais eficaz. Eles veem a vida como uma jornada de crescimento contínuo e estão sempre prontos para aprender, adaptar-se e evoluir. Meus amigos, ser um escolhido não é fácil. Em um mundo onde muitos seguem o fluxo, os escolhidos vivem com um propósito maior, lembrando constantemente a si mesmos de que são almas espirituais, não apenas corpos físicos. Embora tenham enfrentado muitos obstáculos, isso os tornou mais fortes e espiritualmente resilientes. No final do dia, os escolhidos habitam uma dimensão espiritual ou moral superior, enquanto as pessoas comuns ainda não alcançaram esse nível. Os desafios que você enfrenta não são meramente obstáculos, mas oportunidades para crescer e evoluir. No caiaque é fácil planejar e Vou parar por encontrar aqui, irmãos. Já foi suficiente que tá grande o vídeo. Quando ele fala de evolução, ele fala evolução ali, não é no sentido de evolução de sabedoria humana, tá? Evolução espiritual. Porque aí você fala assim, ele falou assim, os outros não estão no mesmo nível. Aí parece que você é mais inteligente. Às vezes,
Os outros é mais inteligente que você, que é o escolhido, na sabedoria humana. Por exemplo, na sabedoria humana eu não sou fiasco, né? Não é que eu não sei nada, eu sei de algumas coisas com a sabedoria humana, lógico, mas a minha sabedoria espiritual é mais elevada. Então, quando ele está falando de evolução, ele está falando no nível espiritual, não está falando da sabedoria humana. Aí as pessoas confundem, tá bom? Então esse foi o vídeo. Compartilhe o vídeo, badale o sininho de todas, se inscreva no canal quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. E que mais? Só isso, ó. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.